Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e esse aqui é o vídeo que eu vou estar explicando os exercícios do Big-Round. Bom, eu fiz todos os exercícios, mas eu só vou explicar 3 deles, que foi o que foi pedido, um de cada nível 1, 2 e 3, mas ainda vou disponibilizar os prints, né, de cada um dos exercícios feitos e os seus códigos no nosso Padlet. Mas aqui, e também no link que eu vou disponibilizar no arquivo da entrega, né? Mas aqui especificamente eu só vou explicar 3 daqueles problemas de SQL. Então, vindo aqui, essa aqui já é minha conta, eu vou em problemas, vou em SQL, e dá pra ver aqui que eu fiz todos os exercícios do nível 1, 2 e 3, né, do SQL, mas eu vou explicar aqui só alguns, né, ó, dá pra ver que eu fiz todos eles aqui. E inicialmente eu tive bastante dificuldade em resolver esses exercícios, se a gente for aqui nas minhas submissões, ó, esse aqui foi o final, né, então eu consegui acertar mais vezes quando eu peguei o jeito, mas se eu for para a última página, eu tive muita dificuldade no início, muitas vezes de compilação, de escrita, né, então eu tive muita dificuldade mesmo, ó, eu praticamente errava todas as vezes, ou então era erro de compilação, né? Mas com o tempo eu fui pegando o jeito, de pouquinho em pouquinho eu comecei a acertar cada vez mais, né? E apesar das questões ficarem mais difíceis, eu pegava mais o jeito e conhecia mais a forma de usar o SQL em si, né? Aí eu comecei a tirar bastante dúvida na internet também de como resolver algumas questões, de como aplicar certos conceitos, e foi aí que eu consegui fazer a coisa andar mesmo, né? Então eu consegui aqui resolver todos os exercícios, né? Tá aqui calma das minhas submissões. Mas se a gente for voltar aqui para os problemas, para explicar cada um deles, eu vou tomar alguns aqui especificamente, mas pode ser qualquer um deles. Primeiramente esse, endereço dos clientes de nível 1. Se a gente for aqui, ó, já está como resolvido, né? E o problema dizia o seguinte: a empresa fez um evento, né? E ele precisava que a gente selecionasse o endereço dos clientes, né, o nome e os endereços dos clientes que moravam nessa cidade, Porto Alegre. Então era um exercício simples de select com uma condição, né, de where. Se eu for aqui em resolvido, acho que vai ter minha submissão. Tá aqui, eu fiz 2 submissões dela. Se eu for aqui em resposta, eu vou ter o código propriamente dito, né? Eu vou pegar e colar ele lá pra gente avaliar direitinho. Ó, SQL, endereço dos clientes. Eu apago isso aqui, ó, porque eu não vou usar esse comando, só o comando SQL, né? Então, a gente precisava selecionar aqui os nomes e os endereços dos clientes que morassem em Porto Alegre, segundo essa tabela aqui, né? De nomes, de rua, né? De cidade, de estado, limite de crédito. Pois bem, então a gente precisava selecionar nome e endereço dos clientes que moravam em Porto Alegre. Isso, já que é só uma tabela, né, é bem trivial até, né? Mas a gente vai usar um select, name e street, já que ele quer nome e o endereço, né, que está no street, da tabela, né, customers, que é a tabela que ele deu pra gente, tal que, com uma condição, a cidade seja igual a Porto Alegre. Então a gente vai estar aqui pegando aqui, né, com esse comando SQL, o nome e a rua dos usuários, né, que moram na cidade de Porto Alegre. Então só isso foi o suficiente para a gente conseguir resolver, né, essa questão aqui. Se eu apertar em enviar aqui, ele vai resolver. Ele vai dizer que foi accepted. Ó, funcionou, né? Então isso já resolvia o nosso problema, né? Foi bem simples. Então voltando para explicar agora um de nível 2 de SQL. Ó, menores que 10 ou maiores que 100. Esse aqui, o segundo já. Olha aqui, essa é a nossa pergunta. O setor financeiro da empresa precisa de um relatório que mostre o código e o nome dos produtos cujo preço são menores que 10 ou maiores que 100. Ele também é um exercício bem simples, né, de condição where, só que o modelo é que ele também usava o AND. Ele precisava de 2 condições ao mesmo tempo sendo obedecidas, né? Então se a gente for aqui, ó, deixa eu pegar aqui o código que eu usei. Ele também é bem simples. SQL, menores que 10 ou maiores que 100. Eu apago isso aqui, e esse foi o comando que eu usei, né? SQL. Ele precisava que a gente selecionasse os nomes dos produtos cujo preço fosse menores que 10 ou maiores que 100. Então era só uma questão de where com and, né? Ou no caso, or, né? Foi or. Ou menor que 10 ou maior que 100, né? Então foi só essa condição a mais que a gente botou. Mas selecionar o ID e o nome, né? Que foi o que ele queria. Ele queria o ID e o nome aqui, ó, no exemplo de saída. Selecionar o ID e o nome da tabela produtos tal que o preço seja menor que 10 ou maior que 100. Fazer essas 2 condições, ele fazia, né, o que a gente precisava que fizesse. E se ele quer enviar aqui, ele vai dar accepted também, né? Teoricamente. Pronto, funcionou. Esse aqui foi um exercício de nível 2, né? Foi bem parecido com o de nível 1, só que com um pouco mais de dificuldade, né? Só adicionando aquela outra condição ali. Pronto. Pegando um outro exemplo aqui, um agora de nível 3, o categorias. Ele foi um pouco mais complexo, mas nem tanto também. Ele dizia o seguinte: você já precisa que você exiba o código e o nome dos produtos cuja categoria inicie com super. Ele dá aqui 2 tabelas agora, produtos e categorias. Então a gente tem que escolher dessa tabela de produtos, os que tivessem o ID underline categorias, né? Que fosse tal que fosse esse super aqui, ou seja, de ID igual a 9. Ou com o nome da categoria igual a super, né? Super Luxury. Então o que a gente usou aqui foi um join, né?
Foi um join no sentido de juntar duas tabelas, mas o que eu usei mesmo ainda foi o comando where, usando somente essa conexão das duas tabelas e dizendo que a condição era que o categories.name, né, fosse super, aí porcentagem, né, que significa que qualquer coisa depois de super serve. Basicamente é iniciando com super, né? Mas deixa eu pegar aqui, ó, a minha resolução para a gente ver direitinho. Tentei ela uma vez, deu um comando bem maior, né, como já deu para ver, mas ele é bem simples. Bem simples. Se for aqui em problemas, SQL, aqui, categorias. É de nível 3 já, né? E esse foi o nosso comando. Ó, eles precisavam selecionar o código e o nome dos produtos cuja categoria iniciasse com super. Então o que eu fiz foi o seguinte. Selecionar, já que a gente vai usar duas tabelas, eu precisei especificar depois do nome da tabela com ponto a coluna dela, né? Então, selecionar da tabela produtos, o ID, da tabela produtos, o nome, produtos.name, né, e produtos.id, de produtos, mas também de categorias, ó. Aqui, selecionar de produtos, mas também selecionar da tabela categorias, né? Tal que, calma que o código é um pouco grande, aí ficou jogando para trás. Tal que, aí eu fiz um link, né, entre as duas chaves primárias, ou a chave primária e a chave estrangeira, produtos.id, ou seja, o ID dos produtos, ou perdão, o ID da categoria na aba de produtos, produtos.id underline categories, ou seja, o ID das categorias na aba de produtos seja igual ao ID da classe categorias. Fazendo isso, né, com esse where, eu consegui juntar as duas tabelas. Basicamente é que esse ID aqui, ID lá de categorias, fosse o mesmo ID que esse ID da tabela categorias, né? Então foi só isso que eu fiz, né? Eu fiz um select dos dois aqui, from, aí eu usei as duas tabelas, disse que a chave estrangeira da aba de produtos fosse igual à chave primária da categorias, né? Categories ID e produtos.id, underline categories, e fiz isso, né? Juntei eles duas e ao mesmo tempo que essa chave fosse igual, eu precisava também que as categorias, o nome das categorias fossem como, né? Like é como se fosse, como se fosse, ou fosse como. Então, like, aí super, né? Que eu tava aqui com chave, aspas simples, super e porcentagem. Significa que qualquer coisa depois de super serve. Resumindo, precisava selecionar o ID dos produtos e o nome dos produtos da tabela produtos, mas também pegando a tabela categorias, tal que a chave estrangeira em produtos, o produtos.id lá de categorias, fosse igual à chave primária da tabela categorias, que era o ID, categorias.id. E ao mesmo tempo, né, isso e também isso, o nome das categorias, categorias.name, fosse como, né, super e porcentagem. Super porcentagem significa que é super e qualquer coisa depois, já que ele quer que inicie com super, né? E fazendo isso, ele teoricamente escolhe, né, todos os produtos aqui, tal que esse ID das categorias, né, seja o mesmo ID dessa categoria, ou seja, as duas estão linkadas, né, mas o nome dessa categoria aqui começasse com super. Então, eu voltando a enviar aqui, né, ele deve funcionar. Ó. E ele funciona, de fato, ele escolhe, né, somente os produtos com a categoria super. Então esse aqui foi o vídeo que eu explico aos 3 exercícios de SQL, né, do bCrowd, de nível 1, 2 e 3 respectivamente. E o vídeo fica por aqui. Mas no arquivo que eu vou entregar também vai estar todos os prints, né, e também no Padlet, todos os prints e os links das resoluções de cada um dos exercícios. E é isso. Obrigado.